Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, entre em contato conosco através do site casanarrocha.com, que é o nome do nosso ministério, Igreja Casa na Rocha. Também esse é o nosso Instagram, Igreja Casa na Rocha, e também o nosso Facebook. Entra lá, curta, compartilhe os nossos vídeos, as nossas ministrações com outras pessoas. Eu tenho certeza que você será edificado e muitas outras pessoas também serão abençoadas através da sua vida. Hoje nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. E o tema de hoje é: felizes são os filhos do reino de Deus. Então, se você nasceu de novo, tem um compromisso com o Senhor Jesus, você faz parte desse reino de Deus. Se você ainda não faz, entregue a sua vida, o seu coração ao Senhor, firme uma aliança, um compromisso com Deus, abra o seu coração, procure uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que realmente pregue a verdade do Evangelho, pregue a palavra de Deus, sem religiosidade, mas com vivacidade, com espiritualidade genuína, autêntica, verdadeira. Esse é o desejo do coração de Deus para a sua vida. Então vamos ver as lindas palavras do Mestre Jesus para abençoar o nosso coração nessa manhã toda especial. A Bíblia diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, diz Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, diz o Senhor, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus, que coisa linda, né? Esse lindo texto bíblico. Mas que lições podemos extrair desse texto lindo de Mateus capítulo 5? Jesus sobe ao monte, seus discípulos ali aos seus pés, uma multidão ouvindo o novo Moisés, que traz uma nova lei, uma nova consciência. É claro que ele veio cumprir toda a lei, mas Jesus aprofunda ainda mais, traz uma nova interpretação, como rabi, como mestre, traz uma nova interpretação ainda mais profunda do coração de Deus, através das leis espirituais do reino de Deus. Então aqui estão os fundamentos do reino de Deus, para que nós possamos compreender o coração de Deus. Precisamos crer, compreender e viver as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são coisas práticas do dia a dia, para que possamos entender o reino de Deus e vivenciar o reino de Deus no nosso dia a dia. Lembre-se, o favor do céu já repousa sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que nasceram de novo. O Espírito da glória de Deus repousa sobre eles, o Espírito Santo nos capacita e são já pela fé cidadãos dos céus, famintos e sedentos por mais de Deus, é o que nos ensina a palavra de Deus. Primeira expressão: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que a Bíblia está tentando nos dizer através desse lindo versículo da palavra de Deus? Aqui, pobres de espírito significa pobres de si mesmo. Pessoas com o coração quebrantado, né? Como Lucas 18, 13 fala ali do publicano, né? Tinha o fariseu e o publicano. O fariseu quis se achar na presença do Senhor. Falou: poxa, Senhor, eu não sou como esse publicano pecador. Mas o publicano teve uma atitude de reconhecimento de pecaminosidade, pobreza do seu próprio eu e de coração quebrantado do Senhor. Ele disse ao Senhor: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, um pobre de espírito, humilde de espírito, é alguém que reconhece a sua necessidade espiritual, reconhece a necessidade de crescer, a necessidade de conhecer mais a Deus,
tem esse desejo no coração. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, é o que nós aprendemos em Tiago 4:6. Nós lemos ontem sobre isso. Ou seja, alguém que é pobre de espírito é alguém que não espera nada de si mesmo, mas que confia plenamente, totalmente em Deus e espera no Senhor. Segundo versículo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que a Bíblia Sagrada quer nos ensinar com isso? Essa tristeza que é provocada pelo próprio pecado, que leva então a pessoa, o Filho de Deus, o cidadão do céu, a um arrependimento diante de Deus, a uma mudança de comportamento, a uma transformação genuína. Então, esses que serão consolados pela purificação, pelo sangue de Jesus, a redenção, a purificação, o renovo de Deus sobre a sua vida, porque sentiram uma tristeza provocada pelo pecado que o leva ao arrependimento e à salvação, conforme Paulo fala lá em Coríntios. É provocado também pela visão da injustiça de si mesmo e a impiedade também dos homens sobre a terra. Isso leva a um quebrantamento, a um choro, um pranto, a uma intercessão pelos perdidos, também recebendo de Deus consolo da parte do Senhor. É um pranto também centrado em Deus, não no homem, ao ver o Senhor sendo desonrado muitas vezes através de pecados, através de corrupções, através de coisas horrendas que essa sociedade ímpia está fazendo contra Deus, injustiças terríveis, ofensas, blasfêmias, tantas coisas horrendas contra Deus. Isso provoca tristeza, nos faz chorar na presença do Senhor. Ver o Senhor sendo desonrado é o que fala Isaías 57, versículo 13. O Salmo 119 também fala um pouquinho sobre esse pranto, esse choro. 119, 136, a Bíblia diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então essa tristeza provocada ou vendo a própria pecaminosidade, levando-o ao arrependimento, mas também a tristeza diante das mazelas desse mundo ímpio que o fazem prantear, chorar, clamar diante do Senhor por um avivamento, um mover de Deus, um derramar do Espírito Santo e uma mudança do caos, da crise, do colapso da qual nós vivemos. O versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. O que é essa mansidão? Mansidão, amados, aqui é a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. A disposição de sofrer um dano, um agravo, ao invés de causar na vida de outras pessoas. É a pessoa que é injuriada, mas que não se ressente, não guarda rancor, é amável, apesar de sofrer qualquer tipo de situação, seja ofensas ou seja injustiças praticadas contra ela. Ela suporta tudo com alegria, com fé no coração, entrega tudo diante do Pai das luzes, do nosso Papai Celestial, do Deus que julga com justiça, com retidão todas as coisas. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, presta atenção. Não é passividade, é proatividade, é submissão ante aquele que vai julgar todas as coisas. É submissão à palavra de Deus. É uma reação madura em meio a uma ofensa ou uma injustiça provocada contra nós. É submissão ante qualquer provação que a vida nos imponha. Isso é mansidão, ou seja, aqueles que herdarão a terra. Bem-aventurado também os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É o que diz o versículo 6. O que é isso que a Bíblia está tentando nos ensinar? É perseguir, amados, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o que diz Hebreus capítulo 12, 14. É agir em tudo aquilo que agrada ao Senhor, sejam palavras, sejam ações, sejam pensamentos, procurar sempre o centro da vontade de Deus, agradar o Senhor. É ter fome por mais poder de Deus, é ter sede da água viva do Espírito Santo, é querer ser avivado, cheio da graça, cheio da unção do Senhor. Assim como o alimento sustenta a nossa vida, a alma tem fome e sede de justiça, tem fome e sede por obedecer à palavra de Deus, tem fome e sede por viver na presença do Senhor. É isso que significa bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão alimentados, serão saciados, serão plenos, serão inteiros, serão cheios
da graça e da glória do nosso Senhor. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que significa isso? São aqueles que estão envolvidos com a misericórdia de Deus e com a sua graça, né? Assim como o peixe está envolvido pelo mar, nós estamos envolvidos com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a compaixão de Deus. Eles sentem compaixão por outras pessoas, são movidos pela compaixão, assim como o seu mestre Jesus de Nazaré, é o que diz Romanos 5,5, por serem presenteados com algo que não teriam direito, que seria a graça e a misericórdia de Deus, respondem diante das pessoas da mesma maneira que receberam da parte do Senhor. A mesma graça que eles receberam de Deus, eles não sonegam a outras pessoas, pelo contrário, eles derramam graça, compaixão, misericórdia, sensibilidade, amor sacrificial em favor das outras pessoas, porque bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia da parte do Senhor. Versículo 8, a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus, ou seja, quem tem a vida cheia de verdade, cheia de sinceridade, cheia de pureza na parte interior e exterior. Lembre-se sempre que o nosso exterior revela o nosso interior. Por que tem gente que anda todo escangalhado, né? Ou então se expõe demais, de maneira sensual, vulgar, porque o interior está todo bagunçado. Lembre-se, o nosso exterior revela o nosso interior. Aquela pessoa aseada, bem vestida, bem trajada, bonita por fora, vai ser bonita também por dentro. Bonito, a beleza começa de dentro para fora. O ser é tudo, querido. A aparência não é nada. O impuro está separado de Deus. Então purifique o seu coração para que você veja a Deus. Seja alguém limpo de coração, consciência limpa, sabe, coração singelo diante de Deus, quebrantado, humilde. Em Jesus pode-se ver Deus agora, milagres, maravilhas, sinais, prodígios, as suas manifestações de poder e vida podem ser vistas nas nossas vidas, porque bem-aventurados, limpos de coração, porque estes verão a Deus. Lembre-se, quanto mais as coisas de Deus entrarem na sua vida, mais o lixo do mundo vai sair. Quanto mais você lê a palavra, bons livros, clássicos cristãos, orar, tirar tempo com Deus, buscar boas pregações que venham alimentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mais o lixo tóxico do mundo, a sujeira que está dentro de nós, Deus vai tirando essa poluição, essa toxicidade, essa negatividade, esse pessimismo, essa incredulidade, essa visão nebulosa, afetada do mundo da vida, porque nós estamos nos enchendo da pureza de Deus, das coisas de Deus. O lixo vai saindo da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é o que nos ensina a palavra de Deus, ou seja, é alguém que estabelece a paz. Primeiro ele tem paz com Deus, depois ele se transforma num agente de paz, ele tem paz entre as pessoas, nos seus relacionamentos, nos seus ambientes familiares, ele estabelece a paz entre os homens, porque ele tem paz com Deus, é o que nos ensina 2 Coríntios 5:18, como o ar está cheio de bactérias, o mundo espiritual está cheio de brigas, invejas, confusão e violência. Por isso, Deus é um Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. E seus filhos são ministros da reconciliação, do conserto, da restauração e da paz entre os homens. E principalmente com Cristo, a paz diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz e o poder da ressurreição, que é o Espírito Santo que opera em nós. Hoje nós somos chamados amigos de Deus, temos paz com Deus e devemos ter paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, ou seja, faça todo o possível para ter paz, para ter relacionamentos sadios e não tóxicos, relacionamentos saudáveis, abençoadores com as pessoas. Faça tudo o que cabe a você fazer, tudo o que é possível, tudo aquilo que você consegue fazer, faça, para que você tenha paz com todos os homens. E por último, versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? Justiça de Deus, a palavra de Deus, poder do evangelho, os princípios e valores do reino de Deus.
ou seja, são aqueles que são perseguidos e rejeitados por causa da sua vida santificada, consagrada, piedosa, santa diante de Deus. Toda vez que você se posiciona diante de Deus, nós falamos sobre isso ontem, o contra-ataque do inimigo vem. O diabo não vai ficar feliz, ele vai levantar pessoas contra nós. Pessoas no ambiente de trabalho, pessoas no meio, né, da educação, ali aonde você estiver, em todos os meios, em toda a sociedade, Satanás vai levantar pessoas contra nós. Seremos perseguidos, muitas vezes rejeitados, mas lembre-se, Deus é a sua alegria. E por Deus ser a sua alegria, eles possuem o suficiente em Deus. Deus é a sua herança, é a sua maior riqueza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode tirar deles a comunhão com Deus, a presença de Deus, assim como Paulo e Silas em Atos capítulo 16, mesmo preso, mesmo em grilhões, mesmo lá no calabouço, naquela situação calamitosa, a Bíblia diz que eles se alegraram no Senhor, louvaram e adoraram, e à meia-noite Deus fez um rebuliço naquela cadeia e eles saíram libertos através de um poder poderoso, né, de Deus. O louvor libera poder de Deus e nos liberta das cadeias, dos embaraços dessa vida, assim como Paulo e Silas. Aqui embaixo, talvez você esteja sendo rejeitado, irmão, mas lá em cima você está sendo reconhecido pelo Senhor. Aqui embaixo, talvez alguém lhe esteja causando injustiças, ofensas, mas o Senhor lhe faz bem sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Receberão estes galardões da parte de Deus, galardões de profetas de Deus. Novo céu e nova terra é o que Deus tem para nós. Olha o que eu quero terminar aqui com os heróis da fé, para que você guarde no seu coração. Hebreus 11, 32 a 40. E que mais direi? Olha o exemplo de fé corajosa, de fé vigorosa que nós aprendemos na palavra de Deus. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário. O que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, assim até de algemas, prisões, foram apedrejados, aprovados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, mulheres dos quais o mundo não eram digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por causa da sua fé. Lembre-se, as bem-aventuranças são fundamentos do reino de Deus. Felizes são os filhos do reino de Deus. Se você é filho de Deus, nasceu de novo. Eu quero terminar com Romanos capítulo 8, 17. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que a glória do Senhor revista a sua vida, que o poder do Senhor seja liberado sobre você, que a bênção de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, e que o Espírito Santo te capacite cada dia mais a viver, a obter um testemunho fiel da sua fé, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou seu único filho, antes a si mesmo se entregou por nós, Jesus de Nazaré fez isso por amor a nós, então ele não vos dará também todas as coisas, diz Paulo em Romanos capítulo 8. Então lembre-se, Deus é fiel, Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, que você tenha um dia abençoado, com fé corajosa, com o coração alegre diante do Senhor, debaixo da bênção e da graça de Deus. Eu quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nos faça entender
a grandeza da tua graça e da tua glória. Abençoe cada irmão, ó Deus, dentro das suas dificuldades, lutas, problemas. Fortalece cada um deles, traz a resposta. Opera milagres, maravilhas, derrama a tua glória, liberta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, manifesta o teu poder, Pai, com sinais, prodígios e maravilhas. Sela essa palavra, fortalece os teus filhos, como diz Efésios 6:10, nós queremos fortalecê-los do Senhor e na força do teu poder, queremos nos armar da armadura de Deus, descrita ali em Efésios, Pai, para que possamos permanecer inabaláveis diante do dia difícil, do dia complicado, vencermos e triunfarmos sobre os gigantes que se levantem contra nós, o nosso coração permaneça fiel, confiante, cheio de fé, coragem, alegria no Senhor, para que possamos vencer todas as dificuldades e problemas na graça e no poder do Senhor. Capacita os teus filhos, abençoa cada um deles, derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção sobre os teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma manhã abençoada. Lembre-se, entre no nosso site casanarrocha.com. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online. Lá também você pode ofertar na nossa vida, no nosso ministério. Tem muita coisa lá de graça, abençoada para a sua vida, para a sua família, para que você cresça e floresça no Senhor. Nós vamos deixar aqui também todas as nossas informações no nosso site. Deixe seus comentários, pedidos de oração. Nós estaremos juntos orando por você, para que Deus alcance sua vida, milagres e maravilhas aconteçam. E compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas também recebam aquilo que você tem recebido através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Um abração, beijão, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém e amém.